Fala rapaziada, tudo certo? Sou o Felipe, trazendo mais um vídeo aqui hoje sobre o Tottenham, pós-jogo entre Bodo Glimt 2 Tottenham 2. Vamos falar aqui um pouco mais sobre essa partida, tem muito que falar sobre essa partida, tá bom? Primeiramente, pedir desculpa, né? Não teve pós-jogo depois da partida contra o Wolverhampton. Eu falei que eu teria um compromisso no horário do jogo e que depois eu tentaria assistir o jogo. Mas quando eu cheguei em casa, eu vi o resultado e falei, vou começar a ver o jogo então, para fazer um pós-jogo. Mas todo mundo falou que o Tottenham foi muito mal, que o Tottenham não fez nada na partida. Então, vou falar o que de um time que não fez nada na partida, né? E também não teve pré-jogo contra o Bodo Glimt. Primeiro porque estava ocupado, e segundo porque, cara, eu não tenho conhecimento sobre a equipe do Bodo Glimt, para ser bem sincero com vocês. E a situação do Tottenham permanecia a mesma depois do jogo contra o Wolverhampton. Sem nenhum lesionado até então, pelo que a gente sabia, né? Porque teve um hoje, mas eu vou falar mais para frente. Mas enfim, é isso. Confere se você está inscrito aí no canal. Caso não esteja inscrito, considere estar se inscrevendo. Curta, comenta e compartilha. Na descrição do vídeo, as minhas redes sociais, eu falo sobre o Tottenham por lá também. Pessoal, vamos começar falando que o Thomas Frank hoje, ele entrou num 4-3-3, 4-1-2-3, né? Como formação tática, com o Vicário no gol, Pedro Porro na direita, Danso no lugar do Romero. Na hora da escalação saiu a confirmação do próprio Thomas Frank, que o Romero sentiu após o jogo contra o Wolverhampton, nada muito sério, mas que resolveram poupar o argentino. Van de Ven, capitão, e eu vou falar um pouco mais sobre o Van de Ven, capitão hoje. Spencer na esquerda, no meio campo, Bentancur, Bergvall e Sarr, ou seja, Palhinha poupado novamente, mas na frente, Brennan Johnson, Brennan Johnson. Eu tenho muito que falar sobre o Brennan Johnson, tá, gente? Na ponta direita, Richarlison como camisa 9 e o Odobert na ponta esquerda. Bodo Glimt, não conheço sinceramente sobre o time do Bodo Glimt, tá? É óbvio que a gente viu a semifinal entre Tottenham e Bodo Glimt temporada passada, mas eu nem gravei o nome dos jogadores na temporada passada, tá? Mas eu sei que o treinador deles era muito bom, isso eu já tinha em mente, né? E que eles iriam num 4-3-3, além de que jogar lá é realmente difícil, tá? É grama sintética, é importante frisar isso. Os jogadores na Europa não jogam em gramados sintéticos, então pro Tottenham é uma novidade, querendo ou não. Mas vamos agora falar um pouco mais sobre o jogo. Pessoal, se eu pudesse resumir o jogo em si, mas mais especificamente o primeiro tempo, né, seria desastre. Desastre. Sem o perdão da palavra. Desastre. Ponto final. O Tottenham não jogou nada no primeiro tempo. Mas assim, nada. Não tem ponto positivo. Não se salvou um jogador do Tottenham no primeiro tempo. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Tottenham teve uma chance no primeiro tempo. Se eu não me engano, foram 2 chutes. Não, acho que foi um chute, se eu não estiver enganado, e uma outra chance, que não se tornou um chute. Que foi a primeira, no início do jogo até, né? Bergvall recupera a bola no meio campo, recuperou bem, fez uma arrancada linda, cruzou de 3 dedos para o Richarlison na área. E tem uma coisa que é inacreditável. Acho que deveria ensinar em todas as escolinhas de futebol, se é que isso já não é ensinado, né? O Ronaldo Fenômeno, e aí, tô comparando o Ronaldo Fenômeno com o Richarlison. Mas, tipo assim, o Ronaldo Fenômeno, todo lance ele acreditava que o goleiro ia dar o rebote. Basta ver na final da Copa do Mundo. Ele acreditou que o Oliver Kahn, o senhor Oliver Kahn, o gigante Oliver Kahn, iria dar um rebote, deu e o Ronaldo estava lá para cravar. O Richarlison parece que ele não acredita que a bola vai sobrar para ele. Inacreditável isso, bicho. Inacreditável. O Bergvall faz o cruzamento, o Richarlison, por achar que a bola não iria chegar até nele, nem posicionou o corpo para chegar chutando. O zagueiro falhou, a bola chegou até o Richarlison, mas só bateu no pé dele e foi mansa para o goleiro. Inacreditável. Não pode perder uma chance dessa e o Richarlison perde. Novamente, falei isso em outros vídeos. Acho que o Richarlison vai deixar uns 10 gols ali na temporada? Acho que vai. Né? Já teve 2, 3 na Premier League, 3 gols na Premier League, né? E hoje teve um lance envolvendo ele, que não foi gol, tá? O segundo gol não foi dele, não foi dado para ele. Mas beleza, já tem 3 gols na temporada. Acho que vai deixar uns 10 ali. Mas não pode perder uma chance dessa, velho. Não pode, né? E beleza. O Bodo Glimt estava muito mais à vontade no jogo. Eu não sei o nome dos jogadores do Bodo Glimt, mas eu então vou citar por números e posições. O ponta esquerda do Bodo Glimt estava dando muito trabalho para o Pedro Porro, mas assim, muito trabalho mesmo. Muito trabalho, né? Eu estava até vendo na transmissão, aliás, a transmissão muito boa hoje. Gostei lá, não conheço o narrador, nenhum comentarista, mas muito bons, tá? Eles falaram que esse camisa 10 do Bodo Glimt, ponta esquerda, ele chegou a jogar no Eintracht Frankfurt, foi campeão da Europa League com o Eintracht Frankfurt, só que não conseguiu se adaptar e voltou pro Bodo Glimt, né? É engraçado também uma outra curiosidade, que é um time formado inteiramente, o time de linha do Bodo Glimt, com exceção do goleiro, mas o time de linha inteiro é formado por jogadores noruegueses, né? Bem interessante. Mas enfim, o Bodo Glimt criava e não fazia gol.
é inacreditável. O Bodoglind crava demais, cara. E sempre com espaço, tá? Seja pela ponta direita, pela ponta esquerda, pelo meio, o Bodoglind achava espaço o tempo todo. E aí já tem o primeiro ponto negativo do Thomas Frank, que é o quê? Quando o Thomas Frank chegou, e eu falei isso em outros vídeos, é importante eu bater nessa tecla, porque era nítido, tá? Era nítido e eu deixei bem claro isso em outros vídeos. O Thomas Frank, primeiro, organizou a casinha. Vamos fazer com que o Tottenham pare de tomar tantos gols, né? E depois a gente vê o ataque. Talvez o ataque por si só, por ser formado por jogadores, em sua maioria, com exceção ali do camisa 9, por jogadores habilidosos. Quando eu falo exceção do camisa 9, não é perseguindo o Richarlison não, tá, gente? O Richarlison, ele é, sim, desprovido tecnicamente, né, com a bola nos pés, mas os outros camisas 9 do Tottenham também não são bons, né? Com a bola nos pés. Outra questão é se eles são artilheiros ou não. Mas o Solanke, o Matistel que joga por ali, o Kolo Muani, eles não são craques, igual para mim o Kudus é craque, o Bergvall é craque, o Xavi Simons é craque. Então primeiro organiza a defesa e depois olha o ataque. Beleza. Tottenham parou de tomar gol todo jogo, parou de tomar gol besta. Só que, desde a partida contra o Brighton, né, o Tottenham já tinha sofrido 2 gols contra o Brighton, um frangaço do Vicário, perdão, né? Aí, beleza. Joga depois contra o Wolverhampton, toma gol do Wolverhampton em bola parada, e hoje toma mais 2 gols. E assim, o Tottenham termina o primeiro tempo, vou falar até de um lance aqui antes de falar o fim do primeiro tempo, sendo massacrado, né? Mas um lance... Gente, isso para mim é plausível de multa no salário do jogador. Porque quando o jogador ele é ruim, limitado tecnicamente, igual o Brennan Johnson, além dele ser burro, o Brennan Johnson é ruim, né? Mas beleza, a ruindade dele é aquilo ali, ele é aquilo ali. Vou fazer o quê? O Brennan Johnson é aquilo, ele é ruim, né? Mas quando o jogador é burro, tem que ser multado. Tem que ser multado. E ele comete uma burrice inacreditavelmente, tem que ser multado, tá? Cara, lance na ponta esquerda do Bodoglind, lateral direito ali do Tottenham, no lado do Pedro Porro. A bola é passada, acho que pro lateral esquerdo do Bodoglind, que fez a ultrapassagem no corredor. O cara dentro da área vai fazer o cruzamento. O Bentancur, gente, ele tá tipo assim, a uns 5 metros à frente desse lateral que vai fazer o cruzamento. Ele dá uma voadora, numa espécie de tesoura. Tipo assim, o Bentancur fez assim, ó, pra cima do jogador do Bodoglind. Desse jeito, nesse movimento, ó. Tá? E, cara, assim, ainda bem que não pegou em cheio o jogador do Bodoglind, porque senão era perigoso de acabar a carreira do jogador do Bodoglind ali, tá? Era perigoso. Obviamente foi marcado o pênalti, uma burrice do Bentancur. Aí, para nossa sorte, a camisa 9 lá do Bodoglind isolou a cobrança. Tava até vendo que, aparentemente, ele, nos 2 jogos de Champions até agora, o cara perdeu o pênalti nos 2 jogos. Inacreditável. Mas acaba o primeiro tempo com o Tottenham sendo massacrado. Massacrado. O Tottenham não fazia nada. Aí teve um chute do Sarr que não levou perigo de fora da área. Mas assim, o Tottenham foi massacrado. Gente, o Tottenham não fez nada. Nada. Inacreditável. Como que o trabalho do Thomas Frank está regredindo? Tá regredindo demais, gente. Demais. O jogo contra o Bournemouth, até então eu estava tratando como jogo isolado, né? Mas eu tenho medo de se tornar uma tendência. Porque desde o jogo, deixa eu ver. Desde o jogo contra o West Ham, o Tottenham no jogo contra o West Ham foi muito mal no primeiro tempo. E no segundo tempo, logo no início, fez um gol de bola parada. Importante fazer bola parada. E teve uma expulsão a favor do Tottenham contra o West Ham. Então o Tottenham dominou o jogo, né? Mas contra o Villarreal, o Tottenham teve dificuldade de criar. Principalmente no segundo tempo. No segundo tempo o Tottenham não jogou nada, né? Importante frisar isso. Contra o Brighton no primeiro tempo, foi mal pra caramba. E no segundo tempo, só quando colocou o Xavi Simons e foi totalmente pra cima, que aí sim que o time melhorou, né? Contra o Doncaster eu não vou nem contar. Contra o Wolverhampton, partida horrorosa. E hoje uma partida horrorosa de novo. O trabalho do Thomas Frank tá piorando. Olha, eu até já escutei isso e eu concordo plenamente que pouco importa como começa. O que importa é o final, né? Não adianta nada o Tottenham começar muito bem a temporada e no final dela tá horroroso, né? Mas é um indicativo. Se você já não consegue jogar bem contra o Wolverhampton, que provavelmente vai brigar para ser rebaixado, isso se não for rebaixado, Bodoglind, mas joga lá, é gramado sintético, que não sei o que, mas você é o Tottenham. O banco do Tottenham hoje, só com Kudus e Xavi Simons, os dois juntos em valor de transferência, provavelmente pagam todo o valor de transferência da equipe do Bodoglind. Então, gente, me desculpa, mas está retrocedendo. Tá retrocedendo. Eu tô olhando pro lado aqui que eu tô vendo o Flamengo e Atlético Mineiro aqui na categoria de base, acho que é sub-17, sub-20, não sei. Mas enfim, tá retrocedendo. Beleza? Então, acabou o primeiro tempo, todo mundo nas redes sociais, você entrava no Twitter, no Instagram, todo mundo falando, precisa mudar, né? Precisa mudar. O mínimo que ele tinha que fazer era tirar o Brennan Johnson horroroso, que errou tudo que tentou. O Richarlison foi um inútil no primeiro tempo. O Odobé, a bola não chegava nele, ele tentava alguma coisa, mas também não conseguia fazer muita coisa. Bergvall, Bentancur e Sarr, muito mal,
muito mal. E o Brennan Johnson horroroso. Mas o Brennan Johnson é isso aí, gente. O Brennan Johnson é uma vergonha de jogador, uma vergonha. O Brennan Johnson, me desculpe, se eu falei que o Brennan Johnson é nível Championship, ele é nível 5ª divisão da Inglaterra. Sem profissional, sabe? Sem profissional, horroroso. Tudo que o Brennan Johnson tenta, ele erra, tudo. Aí fica farmando número contra time de 3ª divisão e o pessoal acha que conta de alguma coisa. Não conta nada, é horroroso o Brennan Johnson, horroroso. Quando o nível sobe um pouco, ele apresenta o que ele apresentou hoje, tá? Todo mundo falava assim, pô, volta pro segundo tempo, não precisa colocar de uma vez Palhinha, Xavi Simons e Kudus, mas tira o Brennan Johnson, coloca pelo menos o Kudus, para dar um pouco mais de ofensividade à equipe, né? De talento ofensivo à equipe. O Thomas Frank volta pro segundo tempo sem nenhuma alteração. E adivinha como que voltou o Bodoglint pro segundo tempo? Amassando o Tottenham, mas é óbvio, não é possível que eu, um ser insignificante, aqui de Belo Horizonte, consegui enxergar que o Tottenham estava jogando mal pra caramba, que precisava de alteração, e o Thomas Frank, um cara estudado, um cara rodado no futebol, não percebeu isso, gente. Não é possível, não existe isso. O Bodoglint amassou o Tottenham, e aí numa jogada, né, do camisa 10, desse ponto esquerdo que eu falei que jogou até no Eintracht Frankfurt, o maluco partiu pra cima, cortou pro meio dentro da área, ninguém marca. O pessoal faltou isso, ainda um tapete vermelho pro cara. O cara colocou onde ele quis a bola, golaço, merecido. Ali naquele momento já era pro Bodoglint estar ganhando de 3-4-0, né? E tava ganhando só de 1-0, mas um golaço mesmo. E o Bodoglint continuou em cima. 5 minutos depois, falta pro Tottenham. Na cobrança de falta, acho que foi o Pedro Porro cobrou. A bola bateu na trave. No rebote, o Brennan Johnson chutou errado, né? A bola sobrou pro Bentancur na área, que ficou pro fundo das redes, mas foi anulado o gol, porque o Van de Ven fez falta. Foi falta do Van de Ven, tá? Foi falta. E o juiz anulou o gol no lance ali, né? Ele acabou cometendo a infração. E o Van de Ven saiu xingando que não sei o que isso e aquilo, como se tivesse sido roubado. Não foi falta. E o Van de Ven, como capitão, tinha que dar o exemplo. Aí, ele saiu xingando. Cara, poucas vezes eu vi o Van de Ven pilhado daquele jeito, com a camisa do Tottenham. Poucas vezes. No lance que o juiz dá o reinício ao jogo, depois do gol do Tottenham ser anulado, o Bodoglint chega no ataque, o Van de Ven vai quase... acaba a carreira do jogador do Bodoglint, numa entrada brusca, fortíssima, é amarelado, começa a xingar cada vez mais o juiz. Não pode, cara, não pode, você é o capitão, sabe? Aí no lance, cara, esse lance é inacreditável, gente. Esse lance é inacreditável. O Thomas Frank vai, faz a alteração, coloca o Xavi Simons e o Kudus, tira ali o Bergvall e o Brennan Johnson, finalmente tirou o Brennan Johnson. Tottenham no ataque, o Xavi Simons perde a bola e o Bodoglint começa o contra-ataque. O Tottenham volta para a defesa na transição defensiva, recupera a bola na transição defensiva, né? E o Van de Ven recua para o Vicario, recuou muito mal, na perna ruim do Vicario ainda por cima, que é a perna esquerda. O Vicario dá um chutão para cima, totalmente horroroso, inacreditável. Erro dos dois para mim. Eu vi muita gente criticando o Vicario porque ele tá mal, tá? O Vicario tá mal. Mas assim, foi erro do Van de Ven, recuou mal para ele, recuou na perna ruim ainda por cima, pô, não existe isso. Aí o jogador do Bodoglint domina a bola, faz a jogada, né, levando do lado direito pro meio, do meio manda uma bola pro jogador da ponta esquerda do Bodoglint, ele tava na entrada ali da área, ele humilha o Pedro Porro no drible, né, e ao invés de cortar pro lado direito, que é a perna boa do cara, que é a perna direita, ele cortou pro lado esquerdo, não tinha ninguém marcando, obviamente, e chutou, fez um golaço, 2-0 o Bodoglint, e merecia mais, cara, isso é verdade. Aí o Thomas Frank desesperou, né, colocou o Palhinha, né, no que ele coloca o Palhinha, logo após, numa cobrança de falta, se não me engano, do Pedro Porro mesmo, o Van de Ven de cabeça desconta pro Tottenham, né, fez o gol ali de honra, e o Tottenham começa para cima, aí tira o Spence, coloca o Dog, tira o Bentancur muito mal, coloca o Art Gray. Cara, eu sou a favor de soltar o Art Gray, cara. Solta, cara. Cara, o Art Gray é melhor que o Bentancur, gente. Ele é melhor que o Bentancur. E ele precisa de continuidade para mostrar isso. Precisa, sabe? E aí, beleza, o Tottenham começa pra cima. Mesmo assim, o Bodoglint ainda leva muito perigo ao gol do Tottenham, mas o Tottenham começa a criar. Teve até uma jogada que, se eu não estiver enganado, no cruzamento do Kudus, o Odobert, de peixinho na área, mandou a bola no travessão. Mas o Tottenham só criava desse jeito, tá? É só chuveirinho na área, bola parada, só desse jeito inacreditável, com Xavi Simons, Kudus, né, no time, e mesmo assim, Odobert, só desse jeito, só bola parada, chuveirinho na área. Inacreditável, cara, inacreditável. Aí numa jogada que eu acho que foi o Kudus ou o Pedro Porro fez o passe, o Art Gray estava ultrapassando, dominou a bola, o Art Gray chutou, ele poderia ter tocado, né, da entrada da grande área, mas ele chuta da lateral da grande área. A bola bate no goleiro e rebate no zagueiro do Bodoglint, acho que era Gurdensen o nome dele,
tinha acabado de entrar, o Richarlison estava ali, uma demora do VAR para analisar se o gol tinha valido ou não, porque o Richarlison estava ali no limite do impedimento, mas valeu o gol, o Tottenham chegou ao empate, não merecia, cara, o Bodoglint ainda, por cima, pouco antes do Tottenham empatar, o jogador do Bodoglint mandou uma bola no travessão, e pouco depois do Tottenham virar a partida, o Bodoglint meteu um chute, o jogador do Bodoglint, dentro da área. Os jogadores do Bodoglint estavam livres em campo, livres. Meteu um chute dentro da área, que a bola passou triscando na trave, quase que o Bodoglint faz o terceiro gol. Aí você imagina, né? O Tottenham já fez uma partida horrorosa. Consegue empatar e depois toma o terceiro gol nos finalmente. Era só o que faltava, né? Mas assim, terminou a partida no 2-2. É um resultado, para mim, ruim, porque Bodoglint lá você tinha que ganhar, e Champions League, cara, cada ponto, cada gol faz diferença, ainda mais nessa nova fase de liga. Cara, não pode desesperar, porque assim, né, em teoria, o Liverpool, por exemplo, que é um time que vai brigar lá pelas 8 primeiras vagas, perdeu hoje pro Galatasaray, beleza, né, mas assim, você vai ter que começar a torcer para outros tropeços, né, mas assim, cara, que partida horrorosa, acho que não foi pior que a partida contra o Bournemouth. Talvez tenha sido, porque o nível do Bodoglint é pior que o do Bournemouth. Mas assim, cara, que partida horrorosa. Thomas Frank tem que se explicar, gente. O Tottenham tá jogando pior a cada partida. Isso não existe. Não era pra ser desse jeito. Novamente, não é como começa, é como termina. Mas, cara, tá piorando a cada jogo. Sabe? Tá piorando a cada jogo. Né? Pelo amor de Deus, cara. O Tottenham vai voltar a campanha contra o Leeds agora no sábado, 8h30 da manhã, cara. Na boa. Pessoal, eu vi que o vídeo ficou sem áudio aqui no final, mas eu tava falando sobre o Tottenham voltar a campo contra o Leeds no final de semana, né? E bom, a única coisa que eu peço é que o time jogue um pouco melhor, né? Pode vencer de 1-0, mas tem que jogar melhor, tá? É obviamente que contra o Leeds vai ter pré-jogo aqui no canal e o pós-jogo também, né? Assim, o Leeds vai brigar para não cair. Tem obrigação de jogar bem. É a única coisa que eu peço em relação ao Tottenham nesses últimos jogos, tem sido umas coisas assim patéticas e bizarras, né? Mas é isso, curta, comenta, compartilha o conteúdo, tá? Deixa aí sua opinião sobre o jogo na descrição do vídeo, sobre o atual momento que o Tottenham atravessa. Na descrição do vídeo aí vai ter também as minhas redes sociais, onde eu falo sobre o Tottenham por lá também, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!